Olá, Stalkers! Sejam bem-vindos a esse caso criminal. Espero que gostem e ao final do vídeo não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho, para que o YouTube possa te avisar de novos vídeos. O vídeo não tem a intenção de desrespeitar as vítimas, seus familiares e amigos. É um vídeo em formato de documentário e todas as informações contidas nele são informações públicas que podem ser encontradas na internet por todos. Eu sou o Christopher Matos, do canal Stalker Criminal, e hoje eu vou contar para vocês o caso de uma garota de 14 anos que matou e conviveu por 55 dias com o cadáver da sua mãe, Vilma Gabriela Ninho de Guzmán. Este crime aconteceu na América do Sul, em Lima, a capital peruana, e foi um crime cruel. Vilma Gabriela Ninho de Guzmán foi casada com José Terrada Ramírez, um homem 23 anos mais velho. Quando jovem, foi capitão da infantaria do exército peruano. Depois que encerrou sua carreira militar, ele começou a trabalhar em relações intermunicipais, chegando ao cargo de diretor de obras públicas. Enquanto trabalhava na cidade de Lima, José conheceu Vilma. Os dois começaram a namorar e se casaram. Logo depois do casamento, começaram um tratamento de fertilização assistida para que ela, já com quase 50 anos, engravidasse. No ano 2000 nasceu Stephanie, a única filha desse casamento, mas José já tinha outros filhos do seu primeiro casamento. Segundo afirmações de algumas pessoas, Vilma era uma mulher muito religiosa, extremamente conservadora e superprotetora. Quando amigos perguntaram a Stephanie, ela falou que os pais tinham viajado para a Europa, por isso ela estava livre para fazer o que quisesse. A Stephanie tinha um namorado, o Fernando, de 16 anos. Quando os amigos da escola perguntaram de onde ela teria tirado todo aquele dinheiro, ela disse que seu pai, antes de viajar, teria deixado 49 mil soles, mais ou menos 65 mil reais, uma quantia bem considerável, ainda mais para uma adolescente. Mas Vilma, que era tão controladora, ia deixar a filha por conta própria e não com adulto, sabendo que ela não ia conseguir controlar a filha para não aprontar? Quando os parentes começaram a bater na porta perguntando da sua mãe, porque sabiam que os pais não tinham ido para a Europa, Stephanie dizia que Vilma estava dormindo. Stephanie sempre tinha uma desculpa para dar. Os vizinhos também começaram a notar algumas coisas diferentes. Sempre tinha muita gente na casa, tinha a visita dos amigos e até festa a Stephanie chegou a fazer. O jardim era uma coisa que a Vilma cuidava, mas tinha mais ou menos 40 dias que não viam a Vilma e o jardim estava largado. Passado já 50 dias, os familiares de Vilma resolveram denunciar para a polícia o sumiço. Uma viatura foi até a casa e os policiais notaram uma coisa que também incomodou outras pessoas. Um fedor que vinha da casa, além do aspecto de casa abandonada. Além disso, a Stephanie estava muito nervosa, porque os policiais olharam cada palmo da casa. E quando chegaram na porta do quarto da Stephanie, ela não quis que os policiais entrassem. Se negou a entregar a chave da porta, mas quando os policiais entraram no quarto da Stephanie, eles descobriram o motivo de tanto segredo. Encontraram o corpo da Vilma coberto por alguns cobertores e o cheiro era insuportável, porque o corpo já estava em avançado estado de decomposição e completamente irreconhecível. No quarto foi encontrado várias latas de inseticida, bom ar e um cobertor ensopado de vinagre que foi usado para cobrir o corpo na tentativa de diminuir o cheiro de morte, que dominou a casa por quase 2 meses. Vocês têm noção do que é viver numa casa com esse cheiro? Foram quase 2 meses, porque o crime aconteceu no dia 11 de janeiro de 2014 e o corpo só foi encontrado 55 dias depois, debaixo da cama da própria filha. Os policiais encontraram o pai de quase 90 anos, o José Terrada. Chegou no pior estado que podia chegar, desnutrido, com vários quilos a menos, sujo, sem tomar banho, a barba por fazer, 55 dias sem nenhum cuidado. O José foi levado por um dos filhos do seu antigo casamento. Como o José sofria de demência, não percebeu o sumiço da esposa ou o que aconteceu no dia 11 de janeiro.
os investigadores descobriram que tinha uma outra pessoa envolvida no crime, o Fernando, o namorado da Stephanie, rapaz de 16 anos. O namoro deles começou em julho de 2012 e sempre foi meio conturbado. De acordo com as pessoas que eram próximas ao casal, Fernando era mais apaixonado. Ele escrevia cartas dizendo para Stephanie o quanto amava e que não podia viver sem ela. Outras pessoas também falaram que Stephanie saía com outros rapazes. O pai do Fernando chegou a dizer que queria o fim do relacionamento, porque a Stephanie era manipuladora e tratava seu filho como um boneco. Na confissão do casal, no dia 11 de janeiro, enquanto Vilma dava banho no marido, eles aproveitaram para entrar em casa escondidos. E os dois se trancaram no quarto da Stephanie. Eles assistiram filme, tiveram relações sexuais e, com o passar das horas, o pai do Fernando se preocupou e mandou mensagens perguntando aonde é que ele estava. O Fernando falou que estava preso na casa da Stephanie e que não podia sair porque a mãe da Stephanie estava na parte de baixo da casa e se ela visse ele saindo ia dar confusão. O pai então exigiu que ele desse o endereço da casa. A Stephanie falou para ele não dar, mas o Fernando passou e um tempo depois alguém tocou a campainha. A Vilma atendeu a porta e o pai do Fernando disse que ele estava lá para buscar o filho. A Vilma não entendeu bem, mas pediu que ele esperasse um pouco. Nisso, ela foi até o quarto da Stephanie e ao ver os dois no quarto, começou uma briga. Bom, aqui o caso tem duas versões, uma da Stephanie e a outra do Fernando, porque nenhum dos dois concordou com o que o outro disse. A Stephanie disse que naquele dia a mãe entrou no quarto com um ferro de construção de mais ou menos 1,60, um ferro que sua mãe sempre usava para bater nela. Como de costume, a mãe bateu com esse ferro nela. Mas uma das coisas que eu não entendo é que a Stephanie apanhou de ferro todo esse tempo e não teve um osso quebrado e ninguém percebeu a surra de ferro. Mas voltando ao caso, quando a mãe bateu na filha, ela ergueu o braço para se defender e acabou machucando a mão. Quando a Vilma se preparou para bater de novo, o Fernando apareceu com um halter e bateu com peso de academia na nuca da Vilma e ela caiu. A Stephanie falou que o Fernando tinha uma faca e tentou atacar a Vilma, que conseguiu pegar a faca do Fernando e atacou ele. Nisso, o Fernando começou a procurar outra coisa para se defender e ele achou alguma coisa ali de metal e bateu na Vilma em cima do olho esquerdo. A Stephanie também disse que estava no banheiro chorando. Quando voltou para o quarto, a mãe já tinha a cabeça destruída e estava coberta com lençol. Ela falou que o Fernando mandou comprar 6 latas de inseticida, 3 de bom ar e além de 3 colônias para tirar o mau cheiro e matar as moscas e insetos que teriam na casa. Depois que ele matou a mãe dela, eles pintaram a parede de preto para cobrir o sangue que espirrou. E a Stephanie falou que só não denunciou porque o Fernando chantageou ela, dizendo que culparia ela e depois se mataria. Stephanie disse que o Fernando era maravilhoso, mas tinha dupla personalidade e podia ser frio, calculista e perigoso. Agora vamos à versão do Fernando. Ele falou que a Vilma chamou a Stephanie lá embaixo para conversar e logo a namorada subiu as escadas correndo, dizendo que a Vilma tinha batido nela e que era para o Fernando fugir, porque a mãe dela queria matar ele. Já em seguida, a Vilma apareceu com uma faca na mão, xingando e mandando ele sair da casa. Nisso, o Fernando segurou as mãos da mãe para que ela não esfaqueasse ele. Nisso, a Stephanie pegou uma barra de ferro e bateu na mãe perto do olho 2 vezes. Fernando disse que saiu do quarto andando de costas, meio atordoado com o que aconteceu, porque a Stephanie continuou batendo na mãe. Depois que ela parou de bater, a Stephanie mandou ele lavar as mãos para tirar o sangue, já que o pai do Fernando estava esperando fora da casa. Enquanto tudo isso aconteceu, o curioso é o pai do Fernando não ter ouvido nada,
O Fernando disse que só soube que a Vilma tinha morrido 5 dias depois, quando voltou para ver a namorada. Ele contou para a polícia que a Stephanie ameaçou que mataria ele se ele contasse para a polícia. Ela mataria ele com o mesmo ferro que matou a mãe. O pai do Fernando, Walter Lozano, disse que quando ligou para o filho para saber onde é que ele estava, conseguiu ouvir no fundo a Stephanie mandando o filho não falar onde estava. Na época, o Walter também foi investigado, porque os investigadores não acreditavam que ele não tivesse escutado nada enquanto esperava o filho ali. Tem áudios que dá para ouvir o Fernando falando para tirarem o corpo da Vilma da casa, para enterrar. Plano que contava com a ajuda de outros 3 amigos. Mas o plano acabou que não deu certo e por 55 dias a Stephanie conviveu com o corpo da mãe morta no quarto. E mesmo com a mãe morta no quarto, fazia festinha com as amigas em casa. Nas horas que ia encontrar as amigas, a Stephanie jogava inseticida e perfume pela casa para matar as moscas e sumir com o cheiro do corpo podre. E as meninas também não perceberam nada. A Stephanie passou por testes psicológicos e, de acordo com o psiquiatra, ela sofria abuso pela mãe. Essa criação fez com que a Stephanie tivesse um jeito diferente de um filho criado com amor e sem tanta disciplina e regra, né? Sua criação gerou muito ódio e violência, o que fez ter o mesmo jeito com o Fernando. Nesses tipos de relacionamento sempre tem o dominador e o dominado. Nesse caso, era a dominadora. Supostamente a Stephanie dominou o Fernando pela relação sexual e pelo amor que ele tinha por ela. Os psiquiatras também falaram que a Stephanie é fria e calculista, mesmo sendo nova, e que seja capaz de que ela não se integre na sociedade de novo, porque a cabeça dela está perturbada e por isso é muito provável que ela volte a matar, disse um dos laudos que um psiquiatra fez, já que o laudo do Fernando disse que ele sente muito medo e que é tímido, além de ser uma pessoa muito impressionável, o que leva a acreditar que ele estava falando a verdade. Stephanie era quem mandava no relacionamento e que ele era quem obedecia e era dominado. Ele também disse que a Stephanie arranhava e batia nele, dizendo que isso era o que ele merecia. Ele disse também, abre aspas, eu amava ela demais e por causa dela eu aqui tô preso. Durante a reencenação do crime, os dois não tiveram contato nenhum. A Stephanie entrou na casa dizendo que não é a única responsável e que o Fernando também era. A Stephanie foi vista sorrindo depois de entrar na casa de novo, mostrando que ela não tem nenhuma empatia ou remorso. O advogado dela disse que a Stephanie teve parado em frente à delegacia algumas vezes para denunciar o crime também. A autópsia da Vilma mostrou que a morte foi por causa de traumatismo craniano e que a maior parte das pancadas foi na parte dos olhos. As roupas que o casal usava no dia do crime nunca foi encontrado. A Stephanie foi acusada de parricídio e o Fernando de homicídio qualificado. Os dois foram para um centro juvenil de diagnóstico e reabilitação chamado Santa Margarita. A Stephanie foi condenada a 6 anos de prisão e o Fernando a 4 anos e 6 meses de prisão. De acordo com a lei peruana, os menores assassinos não vão para a cadeia. Eles vão para um centro de tratamento psicológico por um tempo de no máximo 6 anos. A Stephanie fez o que fez com a mãe e ficou 6 anos presa. Hoje, com 23 anos, continua a sua vida como se nada tivesse acontecido. O Fernando também ficou preso por 4 anos e 6 meses e aos 25 anos segue a vida normalmente. Esse foi o caso de hoje. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo.